Olá, amado irmão, amada irmã, sejam bem-vindos a mais um estudo promovido aqui pela Igreja em Rio Branco. Meu nome é Anderson, né, e hoje nós vamos ver um pouco sobre a pessoa da oração. Como é que deve ser uma pessoa de oração? Como é que deve ser um homem e uma mulher de oração? A maioria das coisas, elas na verdade não dependem do método. Elas dependem especialmente de quem nós somos. Às vezes nós temos um bom método, mas dependendo de quem usa esse método, nós vamos obter resultados ou não. E nas questões de oração, né, especialmente a questão de oração, a pessoa, o nosso ser, quem nós somos, conta muito. Na verdade, eu diria que dependendo de quem nós somos, isso vai dar um resultado diferente da oração que nós fazemos. Né? Essas questões de vida, elas não dependem necessariamente de método. E a oração é uma questão de vida, é uma questão de um contato, de um relacionamento com Deus. Então, não é simplesmente um método. Então, hoje nós vamos ver alguns princípios de como nós devemos ser, como que a nossa pessoa deve ser tratada, para que nós sejamos homens e mulheres de oração. Lembre-se que esse estudo ele não é simplesmente uma questão de ensinar-nos a orar. Não, não é isso. Nós estamos aqui buscando ser pessoas de oração. Nosso desejo é que a nossa pessoa seja mudada, seja transformada em pessoas de oração. Então a primeira lição, né, que nós precisamos aprender, né, sobre a nossa pessoa é que nós devemos ser aqueles e aquelas que buscam a Deus e a sua vontade sobre tudo. Eu sei que isso parece um pouco básico, né? Parece até meio óbvio. Nós conhecemos bastante a oração descrita ali em Mateus 6, né? A oração do Pai Nosso, que fala sobre isso, né? Que se faça a vontade de Deus. Mas no nosso viver diário, às vezes por anos, nós oramos a Deus simplesmente buscando aquilo que nós queremos, esquecendo que Deus ele tem uma vontade superior. Ele tem um desejo que é perfeito. E que mesmo que desejemos algo para nós, para a nossa vida, isso deve estar de acordo com a vontade de Deus. Isso deve contribuir com a vontade de Deus. Então nós precisamos primeiro buscar a Deus, a pessoa dele, o ser dele, ter um coração puro para querer a Deus sobre todas as coisas, para desejá-lo. Muitas vezes nós vamos até Deus, mas nós não queremos Ele. Nós queremos só as coisas que Ele dá. Isso aí apaga o nosso espírito de oração. Isso, não se engane. Orar a Deus, pedir algo a Deus, antes de tudo, é você ter um contato íntimo com Ele. Então, uma vez que você tem esse contato íntimo com Ele, você então pode orar a Deus. Mesmo que você ore pelas suas necessidades, você não vai buscar simplesmente a sua própria satisfação, mas vai buscar também a vontade de Deus. Tem um versículo que fala que nós não temos nada porque não pedimos. E quando pedimos, pedimos mal, porque só queremos esbanjar com os nossos desejos, com as nossas concupiscências. Então, nós precisamos aprender isso. Tudo quanto nós pedimos, primeiro, precisa vir do nosso contato com Deus. E segundo, precisa contribuir, precisa, vamos dizer assim, ser alinhado, com a vontade de Deus. O segundo princípio que nós precisamos aprender é que nós precisamos aprender a viver em Deus e sempre ter comunhão com Ele. Se nós queremos ser homens e mulheres de oração, que tenham suas orações respondidas, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender a viver em Deus. Eu me ponho junto de você, amado ouvinte. É algo que não é uma coisa que nós aprendemos de uma vez para sempre, não. Nós sempre estamos aprendendo a viver em Deus, aprendendo a ter comunhão com Ele. Olha só o que é que fala o Evangelho de João, capítulo 15. João 15. João 15,
Versículo 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será feito. Veja, o próprio Senhor Jesus, ele está assegurando-nos aqui. Ele está dizendo, olha, se vocês permanecerem em mim, em outras palavras, permanecerem tendo comunhão comigo, vocês podem pedir o que vocês quiserem. Isso vai ser concedido. Por quê? Porque quando nós temos comunhão com o Senhor e nós permanecemos nele, nós passamos a absorver o desejo de Deus, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aí, não tem como Deus não responder uma oração que vem de um sentimento dele mesmo. Então, se nós queremos aprender a ter orações respondidas, nós precisamos aprender a receber o sentimento de Deus. Quando nós vamos até o Senhor, nós não vamos simplesmente para pedir as nossas coisas. Nós vamos para pedir aquilo que está no próprio coração de Deus. E para isso, nós precisamos ter esse viver de comunhão constante. E isso é algo que nós aprendemos. Nós começamos aprendendo até o quê? Comunhão com Deus, por meio do seu Espírito, que habita dentro de nós. Como que nós temos essa comunhão com Deus? Indo até Ele, abrindo nosso coração a Ele, invocando o nome de Jesus. Tem uma palavra que fala que ninguém invoca Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. E em outro lugar fala que é por meio do Espírito Santo que nós temos comunhão. Então, que o Senhor nos leve a ter esse viver de comunhão constante. Não é simplesmente ir até Deus por um momento e de repente sair e pronto, não. É algo constante. Que Deus nos ilumine nisso, que nós possamos buscar um viver de constante comunhão com Deus. O terceiro princípio é que nós precisamos ser aqueles que esperam em Deus e esperam por Deus. Isso é muito importante. Pode parecer tolo, mas o fato de nós não esperarmos por Deus, não aguardarmos por Deus, pode ter sido o motivo de orações infrutuosas. E o motivo de até mesmo um viver diante de Deus infrutuoso. Um filho de Deus, ele precisa saber essa lição. Quando ele vai até Deus, ele precisa aprender a aguardar a Deus. O que é que significa isso? Significa que ele faz todo o seu ser, toda a sua mente, emoção, vontade, se aquietarem diante de Deus. Ele não vai ali de qualquer maneira, no sentido de quê? No sentido de que ele vai lá para falar a Deus e não espera ouvir a Deus. Entende? Esperar em Deus na oração significa que você abre todo o seu ser para que Deus possa transmitir para você qual que é o sentimento dele. Você não vai, vamos dizer assim, você não vai se importando só consigo. Você, antes de tudo, se importa em estar na presença de Deus. Você aquieta sua mente com toda calma, aquieta suas vontades, se esvazia de si mesmo, se esvazia do próprio querer, e aí você aguarda. Você espera que Deus se manifeste. Espera que Deus te dê um sentimento de oração. Entende? Olha só, Salmo 130. É um versículo que mostra isso para nós. Salmo 130, versículos 5 e 6. Veja o que é que o salmista diz aqui. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Isso aqui é a atitude de uma pessoa de oração. É uma pessoa que aguarda Deus, que espera Deus se manifestar para ele e que deseja Deus. Então, amado irmão, amada irmã, quando você for ter seu momento de oração, não vá de maneira apressada.
simplesmente para pedir coisa ou para falar um monte de coisa para o Senhor. Não, não. Vá diante do Senhor, aguarde Ele, espere nele, busque contemplar a face do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, fala que nós precisamos ser aqueles que contemplam a face do Senhor, que remove todos os véus, ou seja, remove tudo que impede-nos de enxergar a face de Deus. Então você vai, você aguarda, você acalma o seu ser para poder, então, contatar a Deus. O quarto princípio, que é vinculado a esse também, muito próximo, é que nós precisamos aprender a nos esvaziar. Esvaziar das nossas habilidades e nos esvaziar das nossas opiniões. Um exemplo na Bíblia de alguém que estava aprendendo isso foi o apóstolo Pedro. Em Atos 10 tem um relato que Deus ele se manifestou para Pedro, trouxe a revelação, mas Pedro ainda ele se mostrou relutante contra essa revelação. Ou seja, Pedro ele tinha uma opinião muito forte. Em Atos 10 é descrito que Deus mandava Pedro matar e comer todo tipo de bicho, todo tipo de animal que para os judeus no Antigo Testamento era impuro. Mas que Deus agora estava purificando. Em outras palavras, Deus estava querendo mostrar para Pedro que queria também salvar os gentios, aqueles que não são judeus. Mas Pedro, no seu conceito natural, ele resistia a Deus porque ele tinha uma opinião própria muito forte. Então Deus apareceu 3 vezes para ele. E, por fim, ele cedeu. Então mostrando alguém que estava aprendendo a ter a própria opinião eliminada, vamos dizer assim, tratada. Então nós precisamos aprender a ser quebrantados. Essa é a questão. Quando você vai até Deus, antes de tudo, você vai para quebrantar o seu coração, para se esvaziar da sua opinião, se esvaziar de si mesmo. Um exemplo que nós temos é Daniel, não é isso? Então, vamos lá em Daniel, livro de Daniel, capítulo 9. Olha só o que fala aqui no versículo 3. Olha só a atitude de Daniel. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Isso aqui é o quê? Alguém vazio de si mesmo. Alguém que se humilha diante de Deus. Uma oração de uma pessoa assim, com certeza, ela vai ser atendida. Alguém que se esvazia do próprio conceito e que busca se humilhar diante de Deus, se esvaziar. O quinto conceito, o quinto princípio, aliás, é que nós devemos estar dispostos a pagar todo o preço que Deus exige de nós. Constantemente a gente acha que vai orar a Deus, vai ter comunhão com Deus para receber mais graça ou para receber o pedido de oração, não é isso? Mas uma pessoa de oração, uma genuína pessoa de oração, ela vai perceber que, na verdade, antes que Deus nos dê tudo, Ele vai nos tirar tudo. Ele deseja isso. Por exemplo, a vida de Abraão. Nós dizemos que Abraão foi quem herdou a promessa de Deus. Ele herdou a bênção de Deus, era um homem rico, herdou a terra, Deus estava sempre com ele. Então nós olhamos sempre para essa visão de que Abraão foi alguém que recebeu, mas na verdade, olha para a vida de Abraão. Mais do que alguém que recebeu a bênção de Deus, ele foi alguém que perdeu muitas coisas. Primeiro que Deus começa dizendo para ele, sai da tua terra, da tua parentela. Ele perdeu, ele não podia mais contar com isso. Ele levou o seu sobrinho Ló para suas jornadas, até a terra de Canaã. Mas teve um momento que ele também perdeu Ló. Ele se afastou, não pôde mais contar com Ló. Em outro momento, Deus mandou ele mandar para fora de casa Ismael. Ele perdeu o filho, perdeu a escrava. Em outro momento, ele perdeu até mesmo Isaac. Deus pediu Isaac dele. Deus exigiu Isaac dele, que havia sido dado pelo próprio Deus. Então, Abraão era alguém que sabia orar. Nós vemos isso na intercessão dele por Ló. Olha só, é muito interessante. Eu queria abrir um parêntese aqui. Ali em Gênesis,
capítulo 18, nós temos a situação de uma intercessão de Abraão por Ló. Mas não é uma intercessão comum. Primeiro Deus, né, se manifestou para Abraão. Abraão não falou nada, simplesmente serviu a Deus e ficou ali na presença de Deus. Ele era alguém que esperava em Deus. Então, depois de algum tempo ali na presença de Deus, né, junto com os anjos ali e tal, Deus, então, ele vendo a atitude de Abraão, né, a atitude de espera, a atitude de um coração voltado para ele, então Deus falou o que para Abraão? Ocultarei porventura o que hei de fazer para Abraão. Então, Abraão era alguém que sabia orar. Mas por quê? Porque ele era alguém que atendia às exigências de Deus. Ele estava disposto a pagar o preço que Deus pedia das mãos dele. O que Deus quisesse tirar da vida dele, ele abria mão, ele entregava. Então esse é um princípio muito precioso e muito difícil, vamos dizer assim, muito doloroso de aprender. Porque quando nós vamos em oração a Deus, com certeza, Ele vai pedir para nós abrirmos mão de algo, para abandonarmos algo, né, para que nós possamos então ter uma comunhão mais livre com Ele. Então, e o último princípio, né, para finalizar, é que nós devemos ser pessoas que o nosso viver corresponde à oração que nós fazemos. Eu não posso orar por coisas sérias, como por exemplo o avivamento da igreja, como por exemplo a salvação de uma pessoa. Não posso orar por essas coisas e o meu viver não condiz com isso. Ou seja, eu vivo me enchendo das coisas do mundo, né? Vivo me enchendo de pecados. Como é que eu posso pedir a Deus uma oração assim, mas o meu viver ele não corresponde a isso? Então nós precisamos ter um viver que é uma oração. Percebe? A oração não é simplesmente um ato que nós fazemos com a nossa boca exteriormente ou com o nosso coração. Não, a oração significa um viver diante de Deus. Entende? Até mesmo o nosso viver deve ser uma oração. Aquilo que nós fazemos, falamos no nosso dia a dia, precisa ser uma oração diante de Deus. Precisa ser algo que Deus possa receber. Eu oro a Deus, mas eu também tenho uma atitude, um viver que corresponde a essa oração. Então que o Senhor possa nos aperfeiçoar, né? E mostrar para nós que a nossa pessoa, as nossas atitudes são muito importantes para sermos homens e mulheres de oração, homens e mulheres com quem Deus pode contar nessa terra para orarem pela sua vontade. Sabe, a maneira mais nobre, né, de nós executarmos a vontade de Deus, de sermos úteis nas mãos de Deus, é por meio da nossa oração. Que o Senhor nos abençoe, né, e nos torne homens e mulheres de oração. Jesus é nosso Senhor.